Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, para o dia de número 154 do nosso estudo, da nossa meditação da Bíblia em um ano. No dia de hoje nós vamos meditar o livro de Macabeus, capítulos 5 e 6. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 154. Nós estamos meditando o livro de Macabeus, capítulos 5 e 6. Nós lembramos que aqui nós estamos nos últimos livros históricos. A Bíblia tem 4 gêneros literários, como se fossem 4 partes, quatro blocos de livros no Antigo Testamento. O primeiro deles é o Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, e aí depois nós temos os livros sapienciais, e por fim nós temos os livros proféticos. No final do segundo livro de Macabeus, nós vamos divulgar um estudo, um aprofundamento de quase 1 hora, onde o padre vai explicar qual que vai ser a lógica daqui para frente, porque quando nós terminarmos Macabeus, nós não vamos seguir a sequência de páginas que está na Bíblia, nós não vamos para os livros sapienciais. Nós já temos aqui a história, e aí depois nós vamos começar pelos profetas, começando por aqueles mais antigos. Como a gente já tem história na cabeça, a gente vai vendo os profetas, em que momento da história, em que momento do reinado que eles foram se encaixando. Então, depois o padre vai fazer um vídeo mais longo explicando como que vai ser a sequência. Então, com o livro de Macabeus, nós encerramos aqui o segundo grande grupo literário do Antigo Testamento. O primeiro foi os livros do Pentateuco, e agora nós temos os livros históricos. Nós lembramos que aqui nós estamos muito próximos de Jesus, aproximadamente 160, 170 anos. Então, nós estamos num contexto histórico muito próximo. E aí, durante toda a Bíblia, nós vamos perceber que existem alguns reinados, existem alguns impérios que vão conduzindo a história ali da humanidade. Nós temos, por exemplo, primeiro o Egito, depois nós temos a Síria, que conquistou em 732 as 10 tribos ali do norte. Depois nós temos a Babilônia, que conquistou o Jerusalém, destruiu o templo, principalmente as 2 tribos do sul. Depois da Babilônia nós temos a Pérsia, e aí com o imperador Ciro permitiu que o povo voltasse à Terra Santa, voltasse a Israel, aqueles que estavam na Babilônia, e aí depois do final do reinado da Pérsia, e aqui nós temos no reinado da Pérsia, na volta a Israel, 2 personagens muito importantes. Nós temos Esdras, que era um sacerdote, cuidou da parte religiosa, e nós temos Neemias, que foi um governador, cuidou da parte política. Então, depois da Pérsia, nós temos o Império da Macedônia. Aqui nós estamos diante da conquista grega, E aí Alexandre Magno, ele teve os seus sucessores, e nesse período do Império Grego foi ali um período de grande crueldade, que Jerusalém, que Israel foi invadido, foi conquistado, tivemos templos pagãos, as pessoas comeram de forma forçada carne de porco, ali houve um grande desastre religioso. E aí, quando o reino ele foi dividido, teve vários sucessores, e aí um deles foi Antíoco Epífanes. Esse daqui foi um dos mais cruéis de todos, nós estamos vendo a história dele. E no final, ali do capítulo 6, que é o segundo capítulo de hoje, nós vamos ver ali como foi a sua morte, como que foi o seu final, que ele até se arrepende. Queridos irmãos e irmãs, começo do capítulo 5 vai nos dar ali um contexto histórico daquilo que estava acontecendo em Jerusalém.
Vimos ontem no capítulo 4 a batalha de Emaús, os judeus, através da organização da liderança de Judas Macabeu, defendendo, reconquistando aquilo que era território de Israel, aquilo que era território sagrado. Começo do capítulo 5 nós vamos ouvir dizer, aqui até parece engraçado, os judeus eles reconquistam aquilo que era a terra deles, eles purificam o templo, destroem os altares pagãos que estavam dentro do templo de Jerusalém, algo que era justo, que era correto. E aqui, a partir disso, surge uma grande revolta de povos vizinhos. Veja, o texto diz assim: quando as nações circunvizinhas tomaram conhecimento de que o altar havia sido reconstruído e o santuário fora reconsagrado como antes, ficaram sumamente irritados e decidiram exterminar os descendentes de Jacó que viviam no seu reino, que viviam no seu meio, começando assim a preparar massacres e expulsões entre o povo. Então Judas guerreou contra os filhos de Esaú na Idumeia. Filhos de Esaú é esse mesmo que nós sabemos que era o irmão gêmeo de Jacó, que aparece lá pelo capítulo 32, mais ou menos, do livro de Gênesis. Então, reconquistaram Jerusalém, reconquistaram o templo, purificaram o templo voltou a ter as suas funções religiosas ordinárias e normais. Isso daqui causou uma grande revolta nos povos vizinhos, que não queriam que os judeus fizessem aquilo. Aqui é uma grande contradição. Os judeus tinham um templo, eles podiam fazer o que eles quisessem. Então, aqui, quando parece que seria um momento de paz, os judeus haviam vencido as tropas de Antíoco, havia vencido aqueles que estavam nas fronteiras, quando eles parecem que iam ter paz, por terem voltado a utilizar o templo para funções religiosas, como era a função do templo. Isso causou uma revolta de povos vizinhos. Então, nos 2 primeiros dias, quando nós meditávamos sobre o livro de Macabeus, quando nós refletíamos, quando eu lia, eu encontrei o livro de Macabeus como um dos livros mais bonitos, mais lindos, mais impressionantes da Bíblia. Naturalmente continua sendo um livro bonito, interessante, mas agora, a partir do capítulo 5, para ser muito sincero, vai começar um momento árido, Lendo os comentários de ontem, tinha uma pessoa que disse assim: padre, eu não conseguia parar, já consegui adiantar e ler muito mais para frente, que eu tive tempo. Falei, louvado seja Deus, não teve dificuldades. Mas a partir de agora, são capítulos mais áridos, volta a ter guerra. E aqui nós estamos nos últimos livros históricos do Antigo Testamento, depois começamos os profetas, os livros sapienciais, e aí tudo vai ficar mais tranquilo. Isso daqui não é motivacional, não. Isso daqui é verdadeiro mesmo. Então, a partir de agora, os 4 primeiros capítulos são bonitos, claros, motivadores, mas a partir desse capítulo 5, são capítulos mais áridos, capítulos mais difíceis. Mas vamos ler e vamos perseverar. Então, o que acontece? Os povos dos vizinhos se irritam, percebendo que os judeus tinham retomado as funções litúrgicas e ordinárias do templo. E aí começa uma grande perseguição. Começa aqui um grande momento de conflito. Sabemos que Israel tinha as 12 tribos, um grande território, e Judas Macabeu, ele vivia ali próximo de Jerusalém, onde que era a capital, mas ele percebeu que a Galileia, aqui nós estamos falando do norte, a Galileia tinha sido conquistada, os irmãos e as pessoas da Galileia estavam sofrendo muito. Então ele não se preocupou apenas com a capital, apenas com o local geográfico que ele estava. Aqui nessa segunda parte do capítulo 5, nós vamos encontrar a organização para o resgate dos judeus que estavam na Galileia. Resgate moral, resgate também em função do sofrimento que eles tinham diante desses povos vizinhos, povos pagãos. Veja ali, eu grifei aqui, versículo 17, capítulo 5. Judas diz a Simão, seu irmão: escolhe os homens que quiser e vai libertar teus irmãos que estão na Galileia. Quanto a mim e Jonatas, meu irmão, iremos a Galaaditida. Na Judéia, deixou José, filho de Zacarias, bem como Azarias, chefe do povo, como o restante do exército, para fazer a sua guarda. Então aqui o desejo é: vamos recuperar a Galileia, aqueles que estão na Galileia. Aqui começa uma
defesa, uma reconstrução do país, daquilo que era a dignidade daquele povo de forma geral, não só ali na capital. Versículos 21 e seguintes também, versículos aqui muito importantes, diz assim: Simão partiu para a Galileia e travou muitas batalhas com os pagãos, que foram desbaratados diante dele. Dentre eles, apoderou-se de seus despojos. Tomou então consigo os judeus da Galileia e de Arbates, com suas mulheres e crianças e com todos os seus pertences, e os conduziu para a Judéia com imensa alegria. Então aqui nós temos o resgate do país como um todo e não apenas da capital. Temos ainda no capítulo 5 alguns versículos que chamam a minha atenção. Ali no versículo 38 diz assim: Judas mandou explorar o acampamento inimigo e referiram-lhe o seguinte: aderiram a ele todos os pagãos que nos rodeiam, formando um exército muito numeroso. Contratando também árabes como seus auxiliares, estão acampados do outro lado da torrente, prontos a virem atacar-te. Então aqui, como Israel estava se organizando, Judas quis retomar a independência, a liberdade, as atividades religiosas em Jerusalém, em Israel como um todo, aqui de uma forma mais específica nesse capítulo, também na Galileia. Os adversários, eles se unem e aqui eles chegam a se unir até com os árabes para isso. Então nós temos a sequência do capítulo 5, eu também destaco ali na segunda parte do capítulo 5, nós temos ali um território vizinho do lado de Israel, chamado Efron, uma cidade ali próxima. Então Judas, ele pediu para o rei local para passar pelo território de Efron. Ele disse assim: nós vamos apenas pisar na terra, porque não tem outro caminho, nós passamos pela sua cidade e aí alcançamos o local que é o nosso destino. E aí o rei local disse: não, vocês não vão passar, eu não aceito. Aquilo causou uma revolta enorme para Judas. Eles invadiram, roubaram os bens, infelizmente mataram muitas pessoas e conquistaram aquela terra. Algo que não precisava ter acontecido. Então aqui novamente é um contexto de guerra, algo que muitas vezes é pesado. Até o capítulo 4 parece que as coisas ali eram só virtudes religiosas. Agora entra virtudes de guerra, virtudes que vão além da parte religiosa. Mas que está aqui na história, nós temos que ver. E aí depois tem outro território em Israel que chama Jâmnia. Jâmnia havia sido tomada também por reinados vizinhos, ali pelo o reinado da Macedônia, e aí depois os judeus eles tentam retomar Jâmnia. E aí nessa retomada de Jâmnia, aqui acontece uma traição daquilo que era a liderança ordinária do povo judeu. A liderança estava com Judas Macabeu. Porém, José, filho de Zacarias e Azarias, chefe do exército, ouviram falar dos feitos valorosos e dos combates que eles tinham travado. Então esses dois, eles resolvem eles mesmos atacarem e tentarem vencer os adversários que estavam em Jâmnia. E aqui, sem as instruções de Judas Macabeu. Eles acabam perdendo. Aqui nós temos um revés e acabam sendo mortos aqui mais de 2.000 israelitas. Aqui, novamente, aquela tendência de dizer obediência, bênção, desobediência, morte e sofrimento. Então aqui, esse capítulo 5 é muito claro, os israelitas, através da liderança de Judas Macabeu, tentando recuperar o território de Israel, que tinha sido conquistado por povos vizinhos, por povos estrangeiros. Capítulo 6, ali logo no começo, mostra o fim de Antíoco Epífanes. Ele estava muito desgostoso, mostra o seu sofrimento, a sua dor, porque ele não era obedecido. Não era obedecido e ele não conseguiu conquistar tudo que ele queria, tudo quanto ele desejou. Então aqui ele fica doente e aqui também tem um grande sofrimento, um grande desespero. Porém, aqui é o Espírito Santo, é Deus tocando o coração, ele se sente arrependido pela crueldade que ele tinha feito, principalmente com o Templo de Jerusalém. Veja ali nos versículos 11 e seguintes. Então, o Antíoco Epífanes, ele diz assim: E disse a mim mesmo,
A que grau de aflição me vejo reduzido, e em que imenso vagalhão agora me rebato. Eu, que era tão bondoso e amado nos tempos do meu poder. Agora, porém, assalta-me a lembrança dos males que cometi em Jerusalém, quando apoderei dos objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar os habitantes de Judá sem motivo. Reconheço agora que é por causa disso que esses males se abateram contra mim. Veja quanta amargura eu morro em terra estrangeira. E aí depois ele acaba falecendo e sobe ao trono Antíoco V, que também foi uma pessoa extremamente cruel, extremamente difícil com os judeus. Então, esse capítulo aqui nós vamos vendo novas batalhas com Antíoco V. Israel tem grandes dificuldades para guerrear, porém acontece aqui muitas vitórias. Uma dessas vitórias acontece no cerco do Monte de Sião. E aí no final do capítulo é a parte que eu destaco, acho que é a mais importante aqui nesse capítulo 6. No final do capítulo nós temos o rei, ele concedendo aos judeus liberdade religiosa. Ele diz assim: o nosso reinado ele está em crise, nós temos problemas, dificuldades para mantermos os nossos trabalhos, os nossos gastos, as receitas caíram. Então o melhor caminho, a melhor coisa é dar liberdade para esse povo. E aí é assinado como se fosse um decreto. Mas antes disso, o rei ainda destrói algumas muralhas que tinha ali próximas de Jerusalém. Depois ele volta para Antioquia, onde é a Turquia atualmente. E aí os judeus voltam a ter liberdade e capacidade de fazer o culto, de viver na sua pátria sem a invasão de um povo estrangeiro. Mas, como nós podemos imaginar, isso foi apenas por pouco tempo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um novo império, o Império da Macedônia. E aqui nós temos reis cruéis que invadem Israel, conquistam Israel e não estavam preocupados apenas com a parte econômica, estavam preocupados também em destruir a religião e impossibilitar que eles vivessem a religião e colocar uma religião pagã. Aos poucos, através da liderança de Judas Macabeu, o povo judeu se reorganiza, liberta aqueles que estavam na Galileia, e aqui o templo ele está totalmente recuperado e as funções litúrgicas elas vão voltar como eram no começo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a perseverarmos. Com a graça de Deus, então, hoje, dia de número 154. Amanhã, nós estaremos no dia de número 155, com a graça de Deus. Permaneça, persevere e vamos adiante. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.